Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Glauber Laranjo e este é o Oitava Cast. E aí, você já se inscreveu no nosso canal? Se você ainda não se inscreveu, já clica aí no botãozinho aí embaixo, ativa o sininho para receber as notificações, já curte esse vídeo e, claro, compartilha aí com todos os seus amigos. Vamos ver quem é o nosso convidado de hoje? Bora lá? Roda a vinheta! E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial. Ele é deputado eleito por Minas Gerais pelo Partido Novo, é pastor na Igreja Batista da Lagoinha e pai de 2 filhos. Estamos aqui com o deputado Lucas Gonzalez. Lucas, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Prazer estar aqui no Oitava Cast, obrigado pela oportunidade, o convite. Vai ser muito bom aqui a gente trocar ideia aqui nesse dia. Muito obrigado, Lucas. Vamos começar então contando um pouquinho da sua história. Como ela começou? Conta um pouquinho da sua família. Eu sou aqui de Belo Horizonte, nascido aqui, criado aqui, cresci aqui, amo essa cidade. Sou irmão mais velho de 5 irmãos, já casado com a Gabriela há 9 anos, pai do Arthur, do Gabriel, e cresci aqui em Belo Horizonte, né? Vou compartilhar aí um pouco da história. Essa história. E a sua família é toda daqui de Belo Horizonte? Onde que vocês são radicados, assim? A minha família, por parte de pai, começa numa história muito interessante. Meu avô, ainda jovem, morava na Espanha e foi convocado para servir o exército espanhol. Mas ele tinha pavor de guerra e medo de morrer. Portanto, fugiu da Espanha e veio escondido para o Brasil. Na época, nós estamos falando de 1900 e mais ou menos 45, entre 45 e 50, quando ele fugiu então do exército, nessa convocação, e veio para o Brasil. Chegando no Brasil, trabalhou muitos anos de chapista. O ouvinte não sabe o que é chapista. Chapista é aquela pessoa que carregava e descarregava caminhão, caixa, itens como verdura, legume, fruta. Isso em feiras, assim? Em feiras. E trabalhou muito para juntar um pouco de dinheiro para realizar o que ele chamava de sonho da vida dele, que era comprar um caminhão. Então, depois de quase 10 anos de trabalho, ele conseguiu comprar o caminhão e morou dentro do caminhão mais quase 10 anos. E transportava para lá e para cá caixas, ferramentas, frutas, legumes, e vivia no caminhão, vivia de frete, vivia transportando, vivia nas estradas. Quando da obra de Brasília, na construção da nossa capital, na época, presidente Juscelino Kubitschek, meu avô, que já faleceu, dizia que ouviu lá uma história. Essa história é mais ou menos assim: onde estão os motoristas de caminhão corajosos que vão trazer as máquinas pesadas? Porque as pessoas só queriam levar os itens leves, as viagens rápidas, as rotas mais fáceis. E ninguém queria, então, transportar as máquinas pesadas, que seria mais demorado, mais longo, mais complicado, mais complexo. O meu avô, que não tinha nada a perder e já morava dentro do caminhão mesmo, ele então começou a transportar carga pesada. E daí começa a nossa história empresarial. A Transpes tem hoje 57 anos, lá eu trabalho já há 14 anos, atuamos em todo o Brasil e Mercosul, quase 2.000 colegas trabalhando conosco, empresa eleita por 3 vezes a melhor do Brasil para se trabalhar pela revista Você S.A. O meu pai conta um pouco da nossa história, da história da empresa, da história dele na empresa, num livro recém-lançado, Gestão Humanizada, o livro do meu pai. E então a minha escola profissional se deu nesta empresa, que foi fundada pelos meus avós há 57 anos atrás. Depois, meu pai, boa parte do tempo, também liderou a empresa, e hoje já num processo de transição para a terceira geração, a qual eu faço parte. Então essa é a minha história profissional. A empresa tem sede
aqui pertinho de BH, em Betim. Apesar de boa parte da história, a sede foi em Belo Horizonte. 10 anos atrás nos mudamos para Betim. E trabalho na empresa já há 14 anos. Gosto de estrada, gosto de caminhão, gosto de conversar sobre isso, sobre logística. E assim se deu a nossa história empresarial. E para quem gosta desse assunto também, vai gostar de ver as fotos do nosso Instagram, porque as cargas de fato são bem diferentes, né? Então, aquelas cargas que normalmente atrapalham o trânsito dos amigos, que vão para a praia tirar férias, vão para a fazenda, e aí fica assim horas no trânsito, na estrada, com trânsito pesado, e aí quando vai ver, é um caminhão nosso que está atrapalhando. De antemão já peço desculpas, né? Mas parte da nossa história empresarial se deu aí com a origem do meu avô por parte de pai. E aí ele foi então nessa convocação aí do JK para Brasília, começou esse transporte e tal, e ele já era casado com a sua avó, já conhecia ela, já tinha tido seu pai, por exemplo? Nesse processo ele conhece a minha avó e se casa. A empresa tem praticamente a idade do meu pai. Então, assim que eles se casam, meu pai nasce, eles fundam a empresa também juntos. É um processo que foi ali um pouco embolado no que tange a datas. Mas o meu pai tem praticamente a idade da Transpes, que tem praticamente a idade de Brasília. Então, assim se deu a nossa história empresarial. A minha avó ainda é viva, ela não atua nos negócios já há muito tempo. Se dedicou também à criação dos filhos, a outros projetos também, sobretudo projetos sociais. Até hoje tem uma veia social muito ativa e vai completar agora, em julho, 80 anos. O meu avô faleceu em 2016. Certo. E aí, crescendo então nessa família, né, em torno aí de questões de transporte, logística, como que foi a sua infância, então, com a sua família grande, como você mencionou? Foi aqui em Belo Horizonte? Como que foi crescer com uma família de 5 irmãos aí? Como eu disse, sou irmão mais velho de 5 irmãos. Então, a gente era tudo festa, né? Era tudo festa e era tudo futebol. A gente, até hoje, somos muito amigos. Nós 5 moramos em Belo Horizonte até hoje. Meus pais moram em Belo Horizonte até hoje. Passei minha infância na região da Pampulha. Para quem está nos ouvindo aí, a Pampulha naquela época não tinha McDonald's, não tinha Burger King. Era só o Mineirão e mais nada. Nada mesmo, né? Qualquer coisa que tinha que fazer, a gente chamava de cidade. Tinha que vir para cidade. Tinha que vir para cidade. Para o centro. O centro é a região do centro, né? Morava para lá da Pampulha ainda, lá de lá da Lagoa. Então, passei a infância ali, estudei ali. Pratiquei muito esporte lá, por muitos anos fui atleta do PIC. Para quem conhece a região da Pampulha aí, certamente conhece o PIC. Eu era tenista no PIC, joguei tênis na minha adolescência, parte da infância e boa parte da adolescência. Estudei no Pitágoras Pampulha, que depois, por um processo, virou um outro colégio. Foi quando eu saí do Pitágoras e fui fazer o ensino médio no Colégio Magnum, ali na Cidade Nova, pertinho ali da Oitava Igreja. E aí começou a minha saída da Pampulha, né? Porque eu estudei no Pitágoras Pampulha, depois vim para o Magnum e em seguida vim fazer faculdade na Milton Campos, que já é Nova Lima. Para lá do extremo sul de Belo Horizonte, exato. Então foi mais ou menos assim que eu vim caminhando, digamos, para Centro-Sul, onde eu moro hoje, inclusive. Mas a infância, cresci na família, esporte, na Pampulha, mas sobretudo com pais cristãos. E aí um destaque especial, cresci na igreja, sempre envolvido na igreja, sempre servindo na igreja, sempre atuante na igreja, participando das atividades da igreja. E isso, sem dúvida, foi uma escola muito grande que eu tive. Escola para me relacionar com todos os tipos de pessoas, escola para criar uma disciplina, escola, sem dúvida, para criar um temor a Deus,
escola da palavra de Deus. E essa criação, sou muito grato aos meus pais por esse privilégio de ter nascido e sido criado, então, nesse ambiente do Evangelho. E desde pequeno vocês já serviam, então, na igreja da Lagoinha ou alguma na região da Pampulha? Como que foi isso? Desde pequena Lagoinha. Eu sou na Lagoinha desde que eu nasci. Uhum. Então, são 33 anos na Lagoinha. Uhum. E sempre servindo ali, sempre muito, muito atuante. Claro que na infância me lembro de participar de grupos de teatro, grupo de evangelismo, na adolescência também, trabalhos sociais, trabalhos missionários, e sempre gostei muito de estar presente nesse tipo de trabalho. E a Lagoinha, como tantas outras igrejas também, acaba oferecendo uma série de trabalhos para que você se envolva, né? E eu fui me envolvendo em trabalhos sociais, trabalhos missionários, trabalhos com jovens, com adolescentes. E aí você pode se envolver no tanto que você se dispõe, né? Uhum. E para mim isso é muito bom também. A seara é grande, né? O que falta às vezes são as disposição dos trabalhadores. Verdade. Aí. E quando você estava na escola, assim, como que era o Lucas aluno? Bagunceiro, nota boa, como é que funcionava essa? Eu tenho 2,3 metros de altura. Então, já era alto na época da Já escola. era alto na época da escola. E aí os professores sempre me colocavam na última carteira, lá no fundo. Não atrapalhar ninguém. Não atrapalhar a visão de ninguém. Ninguém ia copiar o quadro. Né? Naquela época ainda se falava em copiar o quadro. Mas variava. Eu sempre gostei muito das matérias de humanas, história, geografia. Essas matérias eu era bom aluno. Matérias como matemática, física, eu sempre tive muita dificuldade e aproveitava que você estava no fundo para desligar um pouco e talvez conversar mais do que prestar atenção. Mas, no geral, acho que fui um bom aluno. Nunca... meus pais eram muito rigorosos na questão de educação. Então, me lembro que tomar recuperação... Não era uma opção. Não era opção, né? Então, sempre foi muito... muito atento aí, porque essa opção não existia dentro de casa. Pelo contrário, meus pais pediam para ver as notas da prova. Aliás, o colégio exigia uma assinatura dos pais na prova, inclusive. E eu me lembro que quando eu tirava menos de 80% das provas, eu ficava com medo de mostrar para meu pai a nota. Ou seja, uma prova valendo 10. Se eu tirasse menos de 8, eu ficava com certo receio de mostrar para meu pai. Mas, eventualmente, eu tirava menos que 8. Mas, a maioria das vezes, mais do que 8. Porque acho que fui um bom aluno. Apesar de ser da galera do fundão, não ia mal, assim, ou não se envolvia tanto ali? Não. Nunca tive nenhum problema na escola, seja do tipo de disciplina, seja no que tange a notas. Mas também era da turma do fundo, né? A turma do fundo é a turma que conversa mais. Eventualmente, quando o professor dá uma respirada, você rapidamente organiza uma bagunça. Eu me lembro do meu 3º ano do ensino médio, 2006, ano de Copa do Mundo. Foi a turma do fundão, lá eu estava, organizamos o bolão da Copa. E a Copa, naquele ano, se eu não me engano, foi na Europa, se eu não me engano, na Alemanha, em 2006. Então, nós estávamos na aula pela manhã e já estavam acontecendo os jogos. Então, o bolão acontecia, os jogos acontecendo, tudo ali. Não tinha internet, WhatsApp, não tinha WhatsApp, hoje, não tinha essas coisas. Mas você tinha que saber quanto que estava o jogo, quem fez o gol, porque o bolão estava rolando, né? E a gente organizava o bolão da turma. Nessa época eu lembro que era os SMS, né? Que você comprava pacotes de SMS e também tinha a opção de você mandar a mensagem pelo site. Verdade. Então, às vezes você mandava várias mensagens de SMS ali com os caracteres limitados. A Copa de 2006 era do Quadrado Mágico, para quem vai se lembrar aí. Verdade. E essa transição, então, da infância para a adolescência, foi uma transição tranquila? Foi um adolescente mais rebelde ou não? Mais estudioso? Mais estudioso, o atleta, o esporte nos disciplina muito, né? Então era treino todo dia, não tinha
tempo para ficar à toa, para pensar bobagem, para fazer bobagem. Eu treinava todos os dias. Esse foco no esporte foi mais para um desenvolvimento de saúde ou já tinha até um interesse talvez profissional? Não, interesse profissional não, mas para ter alguma atividade mesmo. Sempre gostei muito de esporte e acabei sendo levado aí para praticar o esporte, na época o tênis, de segunda a sexta, depois eu fiquei um pouco mais velho, de segunda a sábado, 3 horas, 4 horas de treino por dia. Então não dava muito tempo para fazer outra coisa não. E aí, em que momento então da infância ou adolescência, apesar de ter crescido numa família cristã, que você identifica ali que de fato foi a sua conversão? Eu não tenho um momento certo que eu identifico como minha conversão. Eu me lembro sim do dia que eu fiz a minha oração entregando minha vida a Cristo. Foi numa célula, inclusive. E também me lembro bem do dia que eu me batizei. Me batizei aos 12 anos de idade. Um domingo à noite, na igreja Lagoinha, na época no bairro São Bento. Hoje não existe mais a Lagoinha São Bento. Mas foi um processo, né, de ser criado nesse ambiente, nessa atmosfera, sempre muito envolvido também com o evangelho, com a igreja. Então sempre me vi ali como sendo um cristão. Mas essas 2 marcas tão simbólicas, eu me lembro, numa célula, numa terça-noite, entreguei minha vida a Cristo e depois, um domingo à noite, o meu batismo. E pegando um pouquinho agora, voltando um pouco para a parte pessoal, assim, a sua esposa você conheceu na época da igreja, nessa monte de eventos e ministérios que você estava? Foi depois? Como é que foi isso? Bom, a Gabi surgiu na minha vida de forma diferente. Eu estava formando no ensino médio, fazendo o meu 3º ano, e naquele ano a minha prima, que morava no Espírito Santo, veio morar em Belo Horizonte para fazer o cursinho aqui, para fazer medicina. E a minha prima teve uma festa junina. Nós estamos aí, né, no meio do ano, com as festas caipiras, juninas e tudo mais. Ela foi convidada a uma festa junina e me convidou para ir com ela. Eu fui com ela e lá nessa festa ela me apresentou os colegas de sala dela. Do cursinho. Do cursinho. Dentre os colegas de sala, estava a Gabi, que veio a ser a minha namorada e depois a minha esposa. Nós nos conhecemos rapidamente naquela festa, mas 3 ou 4 semanas depois, nós estávamos na mesma sala de aula no cursinho de matemática. Como eu já disse agora há pouco, eu não era bom aluno de matemática, não. Então eu tinha que fazer cursinho de matemática, por causa do vestibular, e ela era da minha sala. E começamos a conversar, naturalmente como colegas e tudo. Ela não era da igreja, a gente não tinha nenhum tipo de amizade fora desse ambiente de sala de aula, um ambiente ali de pessoas que estão se preparando para o vestibular. No final do ano fizemos vestibular, nem eu nem ela fomos aprovados. Eu fui aprovado na Milton Campos em seguida, e onde fiz direito, e começamos e continuamos ali uma amizade, agora fora do ambiente de cursinho. Logo começamos a namorar. Então a gente começou a namorar em julho de 2007. E ela não era cristã, mas aos pouquinhos ela estava vindo comigo à igreja, participando das atividades, conhecendo as pessoas da igreja, que para mim era muito importante, né? Fazendo novas amizades. E quando foi 2008, portanto, um ano depois de namoro, ela se converteu, se batizou, no final de 2008. E aí foi uma confirmação muito grande que estávamos construindo uma história juntos, né? Então foi um tempo muito precioso. Durante a minha faculdade eu fiz Direito, 5 anos. Ela fez Medicina, 6 anos. E durante todo esse tempo nós namoramos, noivamos. E quando eu me formei, ela ainda estava na faculdade. Nós nos casamos em 2013. Legal. E ela era de Belo Horizonte? Ela estava fazendo cursinho vindo também, ou estava vindo de outra cidade? E como que foi o impacto na família dela, assim, de ela namorar uma pessoa cristã e posteriormente vir a se converter? Ela é de Belo Horizonte, os pais dela são do interior de Minas, mas ela já é
de Belo Horizonte. E, bom, sobre namorar um rapaz cristão, não sei exatamente como que foi, né? Mas foi um processo, acho que muito maduro, muito tranquilo, respeitoso, apesar de gerar nela novos hábitos, talvez ali de ir na igreja, novos amigos. Eu me lembro que aquilo, no primeiro momento, despertou um pouco de uma atenção, talvez, de uma, poxa, Será que é isso mesmo? será que é Né? isso, Será que é né? legal? Mas logo em seguida, a família sempre respeitou muito, até hoje respeita muito, então, super tranquilo. Beleza. E depois, então, que vocês casaram em 2013, como que foi o casamento, a vida a dois? Foi uma adaptação tranquila? Não? Como que foi um pouco, assim, dessa parte do casamento, o início do casamento? Início de casamento é ótimo. Aliás, até hoje o casamento é ótimo. Então, foi... Não tivemos grandes desafios, nem grandes mudanças. Como eu disse, eu já trabalhava na empresa da família. Comecei lá aos meus 18 anos. Então, durante toda a minha faculdade, eu já estava trabalhando. Enquanto isso, namorávamos. Ela fazia medicina, eu fazia direito. E logo depois que eu me formei, nos casamos. E casamento é bom demais, né? Até hoje é muito bom. Hoje temos 2 filhos, o Arthur de 4, o Gabriel de 2. E o mais importante, acho que sempre durante o namoro e também durante o casamento, ainda envolvidos na igreja, nesse ambiente de eclesia, de igreja, nesse ambiente que a gente é tão abençoado e pode abençoar também as pessoas. Nesse ambiente a gente é edificado. Isso é muito bom, isso é muito saudável ao nosso casamento, à nossa família. E hoje eu costumo dizer que o meu maior desafio é fazer o que os meus pais fizeram comigo. Levar os meus filhos à igreja para que eles cresçam também nesse ambiente, debaixo dessa atmosfera, nesse temor, conhecendo a palavra de Deus. Fica até a dica pra vocês aí, gente. Tem muito casal que casa e acaba sumindo, né? Se reclui ali entre os dois. Se você faz parte desse grupo, por favor, volte pra igreja, né? Ali você vai ser alimentado, você vai ser abençoado e também vai poder servir a Cristo, né? A igreja. E conta um pouquinho aí quando que começou esse planejamento de se tornarem pais? Como que foi esse processo? Foi tranquilo? Foi tranquilo. Eu talvez um pouco antes de me tornar pai, voltar aqui a uma fase importante da minha vida, né? O Arthur nasceu em 2018, mas logo depois que nós nos casamos e, portanto, já estava formado, eu tive mais tempo a me dedicar à igreja, sempre de forma voluntária e sempre trabalhando também lá na empresa da família. E aí foi quando surgiu o convite para ser ordenado ao Ministério Pastoral em 2015. Então, para mim, foi um momento muito importante também da minha vida. Eu já liderava os jovens da igreja, já praticamente liderava ali um grupo grande da nossa igreja, na época Lagoinha São Bento. Sempre muito envolvido na igreja, mas depois que eu me formei e me casei, tive ainda mais tempo, né? Porque a faculdade tomava muito tempo à noite, principalmente. E depois disso, me dediquei com muita intensidade à igreja, à juventude, sobretudo, adolescentes. E quando veio o convite em 2015 pelo pastor Márcio, pastor Lucim, ao Ministério Pastoral. Então esse foi um momento importante também da minha vida. E o Arthur só veio a nascer em 2018. Então, entre 13 e 18, foram 5 anos, só eu e a Gabi. E, poxa, deu tempo de viajar, deu tempo de fazer as coisas que a gente gosta de fazer, mas, sobretudo, de também pastorear uma turma boa de jovens que caminhou com a gente nesse bom período aí de quase 5 anos. Certo. E a Lagoinha São Bento, que não tem mais, ela foi para outro lugar? O que aconteceu? O endereço continua lá, né? Uhum. Hoje funciona lá uma outra igreja, um outro ministério, mas por questões administrativas, nós optamos em mudar de endereço. Estamos hoje no Vila da Serra, bairro Vila da Serra, aqui pertinho do BH Shop.
desde 2018 que estamos nesse novo endereço. Sim. Portanto, a Lagoinha São Bento se transformou na Lagoinha Vila da Serra. E como que foi, então, essa questão ministerial para você, assim? Foi um impacto muito grande na sua vida? Você começou a ter mais funções dentro da igreja? Como que foi isso? Olha, para mim foi muito natural, porque os meus pais já viviam essa vida também, né? Sobretudo meu pai, que trabalhava na empresa como eu trabalhava e pastoreava na igreja como eu comecei também a pastorear. Então eu cresci dentro da minha casa enxergando a perfeita harmonia entre tais atividades. Não havia concorrência, havia muito trabalho, muita entrega, mas não havia concorrência. E vendo esse exemplo e um exemplo saudável, eu não tenho nenhuma reclamação, por exemplo, de ter pais ausentes, pais que não olhavam para nossos filhos. Pelo contrário, apesar de trabalhar muito na empresa, trabalhar muito na igreja, também sempre tive meu pai presente. Então eu vi dentro da minha casa que era possível essa harmonia, esse equilíbrio. E comecei a me dedicar também a esse movimento, né, de ser um esposo presente, na época eu não tinha filhos, ser também, atuar também como empresário e estar presente também na igreja. E consegui levar essa vida tripla, né, família, trabalho e igreja, de forma muito tranquila. E quando você teve, então, o Arthur, né, em 2018, como que foi essa transformação, a paternidade para você? Olha, muda tudo, né? Muda a rotina, muda os horários, muda as prioridades e o Arthur veio, então, dar início a essa nova estação na nossa vida enquanto pais. E hoje é uma alegria enorme, talvez só de ficar em casa, vendo o Arthur brincar com o Gabriel, um de 4, um de 2 brincando juntos, já enche o nosso coração de alegria. Né? Então muda as coisas. Né? Antes, saía com amigos, saía com um casal, ia numa festa, ia numa viagem. Hoje o nosso programa é nós 4. Né? Eu, Gabi, Arthur e Gabriel, a gente se resolve. Né? E isso é muito gostoso. Legal. E a paternidade, você acha que ela mudou um pouco da sua relação com Deus, por exemplo? Muda. Você começa a entender mais o coração de Deus enquanto pai. Né? A importância da correção, ao mesmo tempo a infinitude do amor, o simples fato de querer estar junto, independente daquilo que você faz. Talvez esse tenha sido o meu principal aprendizado. Não é o que o Arthur faz que me deixa mais ou menos feliz. É o fato dele querer estar comigo que me deixa feliz. E isso é uma dúvida que muito jovem cristão tem. O que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Não acho que tenha necessariamente alguma coisa que você tem que fazer para agradar a Deus. Mas sim, com Ele você deve estar para agradá-lo. É diferente. É diferente quando você foca no que você faz com quem você está. Você pode fazer o que você quiser, desde que seu coração esteja na videira verdadeira que é Cristo. E nisso você irá agradá-lo. E Ele vai te honrar, porque a Bíblia mesmo diz que Ele honra quem o honra. Então, isso me trouxe mais maturidade nesse entendimento que eu já tinha de forma, digamos, mais pequena, ou menor, né? E ter filhos, isso ajuda muito. Certo. E voltando então um pouquinho agora na área profissional, lá na Transpes, né? Você ingressou, né, na estrutura da empresa e após a formação, o que você fazia na Transpes, ou o que você faz na Transpes? Como que era isso para você? Foi uma coisa muito natural? Você teve dificuldades? Como que foi? Em 2007, quando eu entrei na empresa, comecei como qualquer outra pessoa, trabalhando em processos administrativos, auxiliares, mas sempre gostei muito de trabalhar. Estudava à noite na faculdade, portanto trabalhava o dia todo, chegava cedo, ia com meu pai, saía tarde, trabalhava aos sábados, e isso me permitia uma aceleração muito agressiva no meu aprendizado, da expansão do meu conhecimento,
né? E logo fui assumindo novas responsabilidades na empresa. Girei alguns setores para aprender sobre finanças, para aprender sobre gestão de pessoas, para aprender sobre processos, para aprender sobre clientes e as operações da empresa. Portanto, com menos aí de 5 anos de empresa, já tinha rodado todos esses setores, conhecia bem a empresa e já tinha alcançado lugares de liderança, posições de liderança dentro da empresa. E lá atuei de forma mais direta, enquanto líder, enquanto gestor, até 2018. Né? Hoje, de 2018 para cá, a minha função é mais estratégica. Então, não tenho mais função executiva na empresa, não toco nenhum processo na empresa, não sou responsável por nenhum setor na empresa, mas ainda participo, sim, de algumas decisões mais estratégicas, de algumas reuniões mais estratégicas. Essas eu ainda participo, mas não estou mais no dia a dia da empresa como foi até 2018. E em que momento dessa história aí que veio o interesse da política? A política surgiu mais ou menos em 2016 para 2017, quando eu e milhões de brasileiros nos deparamos com um país cujas manchetes eram corrupção, recessão econômica, desemprego, violência, estagnação, uma série de situações negativas que ninguém deseja para o seu próprio país. Após a reeleição, na época de 2014, da Dilma, o Brasil viveu dias muito difíceis. E eu me lembro de, na Transpes, ter que desligar centenas de colegas, não porque eu queria, mas porque o Brasil parou. Muitos aqui que estão nos ouvindo talvez se lembrem disso. O Brasil parou e afundamos na maior recessão econômica da história do país. Nós decrescemos em 2 anos, o segundo mandato da Dilma, quase 10%. Para vocês terem um efeito de comparação, na pandemia, 2 anos, foi 0%. 2 anos de Dilma, sem pandemia, foi menos 10%. Então, aquele prejuízo todo, aquela estagnação toda, aquela recessão toda, eu comecei a precisar olhar para fora do meu mundo. Porque na igreja os jovens estavam se formando e não tinham emprego, as pessoas estavam sem recursos, sem dinheiro para nada, a empresa parada, os caminhões parados, as indústrias paradas, e eu comecei a me preocupar com fora do meu mundo, que até então era só a igreja e só a empresa. E a família, obviamente. E comecei a me interessar por política. Em 2017, fui lendo mais a respeito, fui conhecendo mais a respeito. Na época, as eleições municipais aqui de Belo Horizonte, 2016, eu, pela primeira vez, acompanhei um pouco mais de perto as eleições, preocupei em estudar, de fato, as propostas daquele que eu ia votar, em 2016 ainda. Então, fui amadurecendo essa vida cidadã. Eu era um cidadão não exemplar. Não praticante. Eu era um cidadão muito desleixado com a minha pátria, a minha cidade. Votava em quem meu pai mandava, votava em qualquer um, sabe assim? Como muitos hoje, até hoje, são assim. Mas aí começou a surgir esse interesse e comecei a perceber, já no final de 2017 para o início de 2018, uma certa onda, um certo desejo de renovação política. Pessoas novas entrando na política, pessoas que nunca foram políticos entrando na política, pessoas que tinham um passado fora da política entrando na política. E eu então comecei a me ver nesse movimento. Foi quando eu conversei com a minha esposa, os meus pais, os meus pastores, e optei pela decisão de, naquele ano 2018, ser candidato a deputado federal, sem nunca ter disputado nenhuma eleição na minha vida. Zero. Sem nunca ter tido vida partidária, vida política, sido militante de alguma causa. Zero. Mas
Único e exclusivamente o interesse de mudar. Único e exclusivamente o interesse de mudar. E aí, em função dessa decisão, eu acabei me afastando das atividades diárias de gestão da empresa. Né? Por isso que eu disse que até 2018 eu tinha ali uma atividade no dia a dia. Depois dessa minha decisão, eu me afastei do dia a dia da empresa e me dediquei, na época, à pré-campanha, campanha. Acabei sendo eleito, pela graça de Deus, fui eleito em 2018, um dos mais jovens do Brasil, na época 29 anos. E de lá para cá, tenho cumprido o meu mandato como deputado federal. E para você, como que é o cristão na política? Até também essa questão de ser luz ali naquele ambiente. Como que é para você? Eu vejo muita gente dar palestras sobre cristão e política. Já fui convidado para dar palestra sobre cristão e política. Me fazem essa pergunta com frequência, cristão e política, mas para mim eu vejo com muita naturalidade, porque eu vejo como sendo a mesma forma do cristão no mundo dos negócios, que é da onde eu vim. Ou o cristão na faculdade, que é onde eu estudei. Ou o cristão em qualquer outra esfera da sociedade. Então, não é pelo fato de ser política que requer de você um posicionamento diferente. Pelo contrário, requer de você fidelidade, como qualquer outra área da vida. Seja na faculdade, seja no trabalho, seja na política, seja na música, nas artes, seja na comunicação. Exige de você fidelidade. Né? Agora, a política, ela sim tem as suas peculiaridades. A maioria das pessoas não conhece a política. A maioria das pessoas nunca foram em Brasília. A maioria das pessoas não faz a mínima ideia do que o político faz. A maioria das pessoas projetam no político coisas que ele não é responsável por fazer. Então isso gera muita confusão. E nessa confusão, infelizmente, nós colhemos maus frutos de más decisões. E aí por isso achamos que o cristão ele tem que ser mais cristão por estar na política. Na verdade não é isso. O cristão tem que ser cristão. Né? E nós, enquanto cidadãos, sejamos cristãos ou não, precisamos entender mais de política para fazer melhores decisões, para que a política seja mais bem feita e mais bem vivida. Então, não necessariamente você tem que ser um melhor cristão para estar na política. Né? Tem que ser fiel ao Senhor em todas as áreas da sua vida. Ótimo. E nessa atuação, né, como você não tinha vida política, partidária anterior, nada do tipo, quando você entrou naquele ambiente e passou a exercer ali o seu mandato, que já está, se eu não me engano, acho que com 3 anos e meio, né, caminhando para o final do ano, finalizar os 4 anos, você teve mais dificuldades do que você imaginava? A sua adaptação foi rápida? Como que foi se reconhecer ali, então, agora um deputado eleito, um representante e exercer o seu mandato? Para quem gosta de trabalhar, qualquer adaptação é rápida. Então, logo depois de eleito, eu já comecei a fazer alguns cursos de regimento da Câmara, de questões socioeconômicas brasileiras, para entender melhor o nosso contexto. E logo de cara me dediquei integralmente aí ao mandato para pegar rápido essas questões. E acho que peguei rápido, sim, o funcionamento ali da Câmara dos Deputados. Um grande susto para mim e para todo mundo foi a pandemia, no início de 2020, que nos obrigou a fazer uma série de mudanças, não apenas mudança de rotina, mas sobretudo mudança de agenda. O Brasil tinha uma agenda, a gente tinha uma agenda desenhada de crescimento econômico, de responsabilidade fiscal, de focalização dos programas sociais, de privatizações, uma agenda que eu acredito nessa agenda, e por 2 anos essa agenda foi deixada de lado, parte por interesse político, parte por pandemia, mas essa agenda teve que ser deixada de lado para uma agenda de combate à pandemia, de compra de vacina, de questões aí de saúde, benefícios e tal. de benefícios sociais, de política pública, de questão de emprego, manutenção de emprego, ou seja, uma outra agenda teve que ser desenhada. Por exemplo,
uma das votações mais simbólicas no início da pandemia foi o tal orçamento de guerra. O que é o orçamento de guerra? Você teve que aprovar um orçamento paralelo ao orçamento em vigor para dar conta de rodar as atividades e programas de política pública em relação à pandemia. Então, por 2 anos, a gente teve essa agenda mudada, eu repito, parte por causa da pandemia, parte por causa de interesse político. E isso foi muito ruim. Isso foi muito ruim porque quando eu me fui candidato em 2018, não imaginava essa troca de agenda. Pelo contrário, esperava em um mandato poder votar mais reformas, mais privatizações, mais focalização dos programas sociais, mais ajuste fiscal. E isso acabou sendo secundário em função dessa agenda de pandemia. Então, se eu olho para trás, acho que tenho cumprido um bom mandato, tenho feito o meu melhor ao longo do mandato, mas essa agenda principal ela ficou de lado 2 anos, 20 e 21 em função de pandemia, e agora 22, o que a gente percebe é um desinteresse generalizado em avançarmos em propostas realmente temas relevantes mais para o país. né? Do que época de eleição e tudo mais. E qual que foi a sua maior alegria ou satisfação assim durante o mandato de ter uma boa surpresa, talvez, e também uma frustração, uma decepção, ou talvez entender que isso ali dentro do mandato talvez não seja tão legal? Tem algo assim? Alegria são várias. Eu costumo dizer que a minha principal alegria ao longo do mandato foi ver um colega, deputado federal de São Paulo, se batizar. Né? E no início do mandato ele me procurou e comecei ali um processo de discipulado. E ele se batizou no início desse ano, lá em São Paulo. Glória a Deus. E eu assisti online o batismo dele. Essa, sem dúvida, é a maior alegria do meu mandato. Mas tivemos outras também. Aprovar, por exemplo, a reforma da Previdência, né? É importante para a saúde fiscal do Brasil. Quando nós aprovamos uma medida provisória que salvou 12 milhões de empregos no Brasil, quantas pessoas a gente não conhece que tiveram seus empregos salvos em função da MP 936, que criou bem aquele programa que preservava os empregos. Eu ajudei a escrever esse programa e fiquei muito feliz com o resultado daquela MP. Então são sim algumas alegrias, alguma delas também de presidir a Frente Parlamentar de Prevenção a Suicídio e Automutilação, um tema que tem ganhado volume. Infelizmente, essa é uma realidade mais próxima do que nós imaginamos, e a Câmara, eu com alguns colegas, temos nos dedicado também parte do nosso tempo para ampliação de política pública, recursos públicos nessa área de saúde mental. E eu fico muito feliz em ver mais igrejas, mais empresas, mais projetos sociais, mais pais, mais escolas se mobilizando nesse assunto de saúde mental, que sem dúvida é a grande doença do século XXI. E frustrações, queria ter votado mais reformas, né? Queria ter votado mais privatizações, mas não fico frustrado com isso não. Eu entendo o momento, entendo a situação, e a política ela é de fato um pouco lenta. Para quem está acostumado com a iniciativa privada como eu, que a gente decide algo e já implanta algo e já executa algo, a política requer de nós um pouco mais de paciência, mais diálogo. Na política a gente nem sempre anda para frente, a gente anda meio de lado, né? E você tem que entender isso, porque senão vai gerar muita frustração em você, e aí você vai acabar desistindo da vida. Não pode ser assim, né? Tem que ir caminhando aos poucos, é importante. Comemorar as pequenas vitórias. Claro, claro. E é importante também ter essa noção, porque a política ela não é feita do dia para a noite, né? Ela é uma conversa, tem muitas pessoas que pensam diferente, você chegar num consenso nunca é fácil, né? E já caminhando para o final, Lucas, quais são os planos ou sonhos, os projetos assim para os próximos 5 anos que você tem? Uau, 5 anos? 5 anos é pouco tempo, né? Para fazer tanta coisa que a gente quer. Mas, bom,
na família, nós estamos começando a pensar na possibilidade de irmos para 3 filhos. Então, a gente está orando, conversando, pensando, né? Se vamos, se não vamos. Mas estamos conversando, né? E já é uma novidade aí. Poxa, meu primeiro filho nasceu na minha campanha em 2018. O segundo nasceu na pandemia. Eu estou preparado para ter outro. Para qualquer negócio em qualquer agora. circunstância, entendeu? Mas a gente está conversando sobre isso. Legal. Na igreja, Lagoinha vive um momento muito especial. E a igreja tem crescido, a gente tem investido muito em trabalhos também em outros países, outros estados, outras cidades. E para quem nasceu e cresceu na Lagoinha, e não só na Lagoinha, mas ver tantas igrejas, a própria Oitava, vivendo momentos tão especiais, né? E a gente sonha para que a igreja permaneça esse ambiente de restauração, de renovo, de cura, que por 2 anos foi tão difícil, né? As pessoas com medo de ir à igreja, com medo de sair de casa. Eu não tenho dúvida que muitas igrejas, a nossa tem vivido esse momento de receber muitas pessoas novas, pessoas que redefiniram as suas vidas durante a pandemia e hoje estão com outras prioridades. E nessa prioridade está o relacionamento com Deus. Então, como igreja, a gente sonha com um crescimento, né, em qualidade, em quantidade. A gente sonha com ver esse bairro aqui, onde a gente está, na Centro-Sul de Belo Horizonte, sendo visitado pela graça do Senhor. Esse é o nosso sonho como igreja. Como empresário, o nosso sonho continua o mesmo do meu avô, crescer, né? Crescer para transportar o futuro do Brasil. E não apenas crescer pelo crescimento, mas crescer porque é muito bom você dar oportunidade profissional às pessoas. Quando você vê um jovem entrando na empresa e daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele cresce, vira um encarregado, vira um supervisor, vira um gerente, vira um diretor, isso enche o nosso coração de alegria, de orgulho em dar aquela oportunidade a tantos jovens, seja na nossa empresa, seja em outra empresa. Ele passa pela nossa empresa, ele aprende alguma coisa, já ele é contratado por outra e lá ele cresce. Então, a gente quer continuar sendo essa empresa que a gente tem um jargão entre a gente. A Transpes se chama Transpes, que é transportes pesados. Mas entre a gente brinca que é transformando pessoas. Transpes, né? Então, esse sonho de continuar transformando vidas ali no ambiente profissional. Na política, continuar servindo o meu país. Eu sonho muito com um Brasil no qual os jovens podem realizar os seus sonhos. A gente tem um índice muito alto de jovens, 7 em cada 10 querem sair do Brasil. Se você perguntar para 10 jovens, você quer viver no Brasil ou quer ir embora do Brasil? 7 vão responder que querem ir embora do Brasil. Por quê? Pelo simples fato de não enxergarem no Brasil uma opção para realizar os seus sonhos. Porque trabalhar é difícil, empreender é difícil, viver é difícil, é tudo caro, é tudo complicado, é tudo complexo, é tudo burocrático. Eu quero, quem sabe, trabalhar para transformar o Brasil de novo num país que realiza sonhos. O mesmo país que realizou o sonho do meu avô em se tornar um caminhoneiro pode voltar a ser esse país que realiza sonhos de tantos jovens hoje. E isso é um sonho que eu tenho na política. Legal. E para finalizar, deixa uma palavra para o nosso ouvinte, aqui tiver na sua mente, no seu coração. Bom, eu gosto do versículo na Bíblia, o versículo que eu mais gosto na Bíblia diz: portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor nada é em vão. O que eu mais gosto desse versículo é que ele me garante que se eu estiver em Deus, tudo que eu fizer tem um propósito. Amém. Quando ele diz que no Senhor nada é em vão. Então, eu repito o que eu já disse aqui mais cedo. Não importa o que eu faça. Importa onde eu estou. Se eu estou em Deus, ele garante que tudo tem um propósito. Isso faz a nossa vida ficar mais alegre. Isso me faz acordar mais alegre. Isso me faz acordar mais feliz. Isso me faz acordar mais animado em saber que tudo que eu fizer hoje
tem um propósito, vai servir para alguma coisa. Não é? E a gente vive uma geração, às vezes, tão em busca de um propósito maior, em busca de algo maior, em busca de uma razão para se viver, em busca de uma razão para existir, enquanto essa razão não está naquilo que você faz. Está, sim, aonde seu coração está. Esteja em Deus, permaneça fiel a Ele. Esteja, como João capítulo 15 diz, esteja na videira verdadeira, que é Cristo. Amém. E Ele garante que nada vai ser em vão. Em outras palavras, tudo vai ter um propósito. Então, a alegria grande estar aqui gravando esse podcast, porque tenho certeza que tem um propósito muito especial aqui nessa manhã, estar com vocês aqui no Oitava Cast. Obrigado, Lucas. E você aí de casa, você que está nos ouvindo aí em todas as plataformas, espero que você seja inspirado pela história de vida do Lucas aqui que ele nos contou hoje. Eu estou saindo daqui hoje abençoado por essa história e que Deus te abençoe onde você estiver, que você reflita nas coisas, né, que têm acontecido e que você escute essa história e que Deus possa falar através dela na sua vida. Não se esquece, se inscreve no canal para você continuar acompanhando as entrevistas aqui que nós estamos fazendo. Ativa o sininho, clica, compartilha, segue a Oitava nas redes sociais para que você possa ver tudo que está acontecendo na nossa igreja. E claro, até a próxima. Deus te abençoe. Tchau!